Os tempos são chegados e há aqueles que estão vivendo sua última oportunidade nesta escola terrena, mas não estão conscientes disso. A evolução e a experiência é uma das definições que caracteriza a vida. A vontade do autodesenvolvimento pessoal é um atributo daqueles que se conectam a Deus. Os prazeres do espírito são mais alegres que os da carne, porque os prazeres gerados pelos vícios chumbam o ser em uma identificação com o plano inferior, impedindo que a evolução ocorra. Os prazeres do espírito são sutis e puros, definidos como a ajuda ao próximo, a evolução pessoal, a obtenção de conhecimentos, a busca por um contato mais íntimo com Deus. Muitos continuam escolhendo, infelizmente, a porta larga por ser mais tentadora, atrativa e ilusória. São as facilidades do mundo entregues por Mara. Se você não sabe, para o budismo, uma das religiões orientais mais influentes, Mara é o oposto de Buda, ou seja, uma vez que Buda representa a iluminação. De acordo com a lei das polaridades, Mara é a ilusão. Isto é o que chamam demônio. Para que Siddhartha alcançasse a iluminação, ele precisaria vencer Mara, ou seja, Mara, a personificação das inferioridades do ser. A tentação do diabo em relação ao que Jesus passou no deserto por 40 dias também tem uma identificação com este processo de elevação e conexão com a sua expressão superior. Todos passam por esse momento, o momento em que o aspirante espiritual chega na caminhada entre a luz que está lá na frente, quase imperceptível, e as emanações inferiores do seu ser negativo, na sua expressão inferior, os miasmas que ofuscam a sua visão são as emanações da sua caminhada passada, quando ele ainda estava se desenvolvendo para esta etapa da caminhada. O ser então percebe que ele precisa ser a sua própria luz, então ele desenvolve esta aquisição e passa então a caminhar com toda certeza rumo ao progresso, rumo ao seu desenvolvimento. A lei da sintonia vibracional é uma identificação constante. Nada existe fora de nós que não venhamos antes presenciar em nosso interior. Buda só venceu Mara porque ele estava acima desta condição inferior. Você já notou que, quando você está mentalmente atraído por algo, começa a vê-lo repetidas vezes no mundo ao seu redor? Além deste fenômeno ser devido ao fator da consciência que atrai e magnetiza as partículas que se apresentam no mundo da forma como condições sólidas, que é devido à lei de correspondência, onde o que está dentro é igual ao que está fora. Se não mudarmos nossa vibração e continuarmos magnetizando os hábitos inferiores e nutrindo-os cada vez mais através do ritmo hipnótico, eles continuarão se apresentando no jogo da vida como dissonância em diversas áreas, e assim presenciaremos nascer novamente, como nos disse o Príncipe da Paz, até que, pela via da consciência desperta e do serviço ativo, ocorra a neutralização das emanações negativas geradas pela lei de causa e efeito, e um novo processo dármico de propósito e missão passe a tomar o lugar do que seria uma vida desregrada e errante. Se esta informação até aqui está lhe fazendo sentido, eu peço a sua inscrição e o seu like para que o YouTube possa recomendar estas informações preciosas
para as pessoas que precisam delas. Nós atualizamos uma aula no material co-criador consciente para as pessoas que já adquiriram o material. Sabemos que muitos estão gostando, estão, de fato, ampliando suas consciências e aprendendo definitivamente a co-criar uma vida idealizada. Aqueles que desejam entender mais sobre essa capacidade do ser, o link estará na descrição. Compartilhamos diversas informações preciosas sobre essa capacidade da consciência em atrair uma realidade desejada. Continuando, a melhor forma de colaborar com a ascensão é adquirir a inteligência emocional. As emanações negativas devem ser controladas dia após dia, e o momento que devemos estar conscientes disso é na situação que mais nos traz incômodo interno. É aí que está a prova. Muito fácil dizer que é emocionalmente inteligente, vivendo isolado em um templo ou recluso do externo. Mas é nos momentos de adversidade que apresentamos a nossa espiritualidade. É onde que devemos pôr em prática o desenvolvimento do nosso ser, sem deixar que a influência exerça um efeito prejudicial em nossos corpos. É nesse momento que nos mantemos íntegros. Se nutrimos a raiva de uma situação, esta energia negativa consumirá nossa vitalidade, por ser naturalmente uma força desintegradora. Além disso, fomentaremos ainda mais esta energia. Ela permanecerá rodeando em nosso campo. O que devemos fazer é tentar de alguma forma neutralizar esta situação. Se conectar com a presença eu sou neste momento mentalmente. Se possivelmente chamar os mestres, os mentores, e pedir que eles lhe auxiliem neste momento com a emanação do amor. Devemos ao máximo evitar a projeção emocional, pois quando entramos na mesma frequência da situação, abaixamos a proteção do nosso campo. É semelhante ao rádio que sintoniza em uma frequência específica, ou um canal de televisão que, se mudarmos, entramos em uma outra programação. Se dormirmos na frequência baixa, abrimos nosso templo para espíritos negativos, porque entramos em fase com eles. Do mesmo modo, se sintonizarmos com o amor e com a divina presença, o eu sou, por um determinado período, equilibramos o nosso emocional e mental. O resultado disso é a abertura para os seres angélicos agirem em nossas vidas. Os mentores e os seres angélicos só podem adentrar em nosso campo se este estiver puro e equilibrado. Caso isso não ocorra, nós agimos como um repelente, como uma força repulsiva às emanações divinas e superiores. Muitos desejam evoluir espiritualmente. A evolução é algo natural quando se está ciente das questões a serem desenvolvidas de acordo com este estágio humano. O fundamental é o domínio das paixões mais instintivas ligadas aos reinos inferiores. O reino animal é um estado que colaborou com o desenvolvimento do instinto, entre outras características. Atos adequados às necessidades de sobrevivência própria, mas é um impulso natural independente da razão que faz o indivíduo agir por uma finalidade específica. Quando o instinto subjuga a razão, nós sucumbimos. É necessário o controle dessas emanações instintivas através da sutilização molecular adquirida no processo meditativo do ser, onde ele sintoniza com esferas mais puras, e essas esferas inicialmente neutralizam as ações negativas e após isso passam a habitar no ser, mas como um produto químico que, se aberto
perde o seu efeito e propriedade, assim é conosco quando analisamos as energias superiores e deixamos de mantê-las através de um ritmo constante. Com o tempo, o externo e as nossas próprias emoções descontroladas muitas vezes acabam consumindo estas energias puras e crísticas, e só através do hábito constante e da repetição diária podem permanecer no ser. O reino nominal está ligado à razão, faculdade mental, memória, direcionamento consciente. Nesse estágio, o indivíduo vive diversas encarnações até o despertar para a abertura de uma realidade mais elevada. Neste momento, o ser começa a criar seus veículos superiores, que são nutridos e formados com as emanações de amor e suas ramificações. Em termos de escala, o amor em si é a substância universal. Quando direcionada, traz para o indivíduo paz, prosperidade e alegria, porque a realidade em si é harmonia pura. Quando o ser está em dissonância ao estado harmônico, a sua vida se converte em desarmonia. Quando o indivíduo acessa planos superiores através da meditação, ele começa a nutrir naturalmente seus veículos mais elevados, dando a possibilidade para a permanência neles após o desencarne. Muitos vivem de acordo com o emocional. Quando desencarnam, estão totalmente identificados com a esfera astral, dependendo da polaridade nutrida, negativa ou positiva. Se a maioria das suas decisões foram nobres, ele irá para um local adequado à sua faixa frequencial. Se ele nutriu pensamentos negativos e se identificou com o ego inferior, ele habitará dimensões de purgação até ser resgatado por decisão própria. Quando ele se eleva, domina as suas paixões e canaliza em seu ser o amor incondicional, ele está caminhando para a habitação de planos mais elevados, como o estado mental. Para que um ser viva no plano das ideias, ele precisa ter como prioridade a aquisição da sabedoria, o desenvolvimento da energia que lhe dá a possibilidade de se manter nesse estado, que é o amor incondicional, e o domínio do seu corpo emocional, das emanações inferiores. Falar é algo simples, mas isso requer uma vida de total comprometimento consigo mesmo para que as decisões da encarnação atual colaborem com um desenvolvimento proeminente.